A Era Vitoriana corresponde ao período de reinado da Rainha Vitória do Reino Unido, entre 1837 e 1901. Nessas 6 décadas, a moda feminina mudou dezenas de vezes e criou algumas das silhuetas mais icônicas do cinema e da história da moda. A Era das Crinolinas é um dos períodos mais famosos e até um dos mais controversos da história da moda. As opiniões se dividem. Há quem ame e há quem odeie essa silhueta. Seu nome se deve a uma curiosa saia de aros metálicos patenteada em 1856 com o nome de anágua esqueleto. Também conhecida como crinolina, ela foi alvo de muita polêmica e até de fake news no século XIX. Clicando no card aqui em cima, você assiste um vídeo sobre as tais crinolinas assassinas da Era Vitoriana. As crinolinas substituíram as anáguas pesadas dos anos anteriores e permitiram que as saias ficassem mais leves e cada vez maiores. Mas calma que elas não eram tão grandes assim. Essas crinolinas imensas que vemos em imagens na internet são sátiras ou figurinos de cinema. A típica crinolina dos anos 1850 era circular. O diâmetro das crinolinas era calculado a partir da altura e da medida da cintura, sempre buscando ser proporcional à figura da mulher. O tamanho das crinolinas também variava de acordo com a ocasião. Crinolinas de vestidos formais eram bem maiores do que aquelas usadas no dia a dia. O corset da Era das Crinolinas passa a dar uma ênfase muito maior na cintura, criando uma ampulheta no corpo. O corset dessa época ganha 2 adições importantes. Na frente, o busque metálico de encaixar, mais resistente e que tornava mais fácil para a mulher vestir o corset sozinha. Nas costas, os ilhoses metálicos permitiam mais compressão no corset sem comprometer a integridade do tecido. Aliás, falando em tecido, nessa década nós começamos a encontrar os primeiros corsets coloridos, feitos em tecidos nobres de seda pura. Azul era uma das cores mais valorizadas. Eles também passam a ser decorados com rendas, laços e bordados em cores contrastantes. Um detalhe que vemos em alguns corsets da época é um gancho na frente, próximo ao busque. Esse gancho parece ter servido para manter o laço do corset fora da linha da cintura, evitando o acúmulo de volume na região. Os corpetes da época eram bem ajustados ao corpo e buscavam enfatizar a cintura fina através de um complexo jogo de ilusões de óptica. A combinação de ombros caídos e mangas volumosas com saias amplas fazia com que a cintura parecesse bem mais fina do que era na realidade. O corpete diurno geralmente tinha mangas amplas, chamadas de mangas pagoda. Era comum que elas fossem tão abertas ao ponto de revelar uma segunda manga por baixo. Um colarinho branco removível, fazendo conjunto com as mangas falsas, também podia ser usado. Além de passar a ideia de limpeza, algo muito valorizado na Era Vitoriana, um colarinho bem engomado protegia o decote do corpete do suor e da oleosidade natural da pele. Um dos corpetes mais populares dos anos 1850 era a basque. Muito ajustada na cintura, a basque se estendia pelos quadris e se abria quase como um leque em cima da crinolina. Nem sempre a basque formava um conjunto com a saia. Em 1856, por exemplo, se torna chique usar peças de cores e materiais diferentes. Mas havia também quem usasse o conjunto completo, como a Baronesa de Vassouras, essa nobre brasileira que aparece nesse retrato que está no Museu Imperial. O traje de baile tinha sempre um corpete decotado e de mangas curtas, que deixava os ombros e os braços à mostra. O corpete de baile típico dos anos 1850 terminava em ponta na frente e nas costas, sendo fechado atrás por cordões. Por dentro, os corpetes recebiam barbatanas nas costuras, para deixá-los mais firmes e lisinhos no corpo. E sim, eles ainda eram usados por cima do corset. Nos anos 1860, a cintura dos corpetes diurno perde as pontas. Ela se torna reta e mais alta, geralmente acompanhada de um cinto ou faixa. A partir de 1861, a manga bispo, volumosa no braço e ajustada no punho, se torna uma verdadeira febre. Uma das novidades dessa época é a blusa Garibaldi, uma camisa de inspiração masculina e militar.
As primeiras blusas Garibaldi eram feitas com flanela vermelha, em homenagem ao líder revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Mas logo surgiram versões em várias cores e tecidos, desde as mais simples em algodão até as mais elaboradas em seda, bordadas e decoradas com fitas e renda. A camisa Garibaldi fazia par com a jaqueta Zouave, um bolero também de inspiração militar. A jaqueta Zouave e a saia podiam ser da mesma cor, mas o mais comum era que fossem de cores diferentes. Azul e vermelho eram uma das combinações de cores mais populares na época, mas a maior mudança dessa década ficaria por conta das crinolinas. Nos anos 1860, a crinolina começou a se tornar levemente elíptica, e aos poucos todo o volume das saias foi sendo direcionado da frente e dos lados para a parte de trás. Entre 1863 e 1869, as saias diminuíram drasticamente de largura e a cintura do corpete começou a ficar mais alta. Os corpetes também ficaram mais compridos, ganhando uma sobressaia ou péplon, que se abria em cima da saia principal. As mangas foram perdendo volume e se tornando cada vez mais longas e ajustadas. Com o tempo, as saias se tornaram tão volumosas na parte de trás que as antigas crinolinas já não serviam mais. Elas acabaram dando espaço para um outro tipo de armação, a crinolete, que se transformaria na famosa anquinha vitoriana, mas esse é assunto para o nosso vídeo da próxima semana.